Vamos abrir novamente nossas Bíblias, lá no livro do Salmo, no capítulo 91. Texto que nós conhecemos bem, que nos fala de conforto ou de segurança. E, de fato, o esconderijo do Altíssimo é isso mesmo, né? Conforto e segurança. Nós iremos ver algumas características aqui. Eu vou pontuar apenas alguns versos, por ser ele, de fato, tão profundo. Fica, vamos dizer assim, para um próximo momento, né? Falar sobre tudo, e certamente daria muito tempo. Eu vou ficar nos 2 primeiros versos e nos 3 últimos, para falar sobre as condições, enfim, de modo geral, daquilo que pode nos fazer descansar, e as promessas que vêm desta relação com Deus. O verso 1 e 2, ele fala sobre o que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus ali é comparado a uma, talvez, a uma águia que faz sombra, enfim, ou algo que pode fazer descansar, especialmente num local desértico, onde as temperaturas chegam a 40 graus, tal qual o Campo Mourão aí essa semana, né? Este é um local apropriado, uma sombra. Então começamos com o lugar. Que lugar que é? É o esconderijo do Altíssimo, ou habitar nesse esconderijo. Irmãos, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É tão óbvio que chega a ser meio difícil de responder, né? Fiquei pensando nisso. Bom, habitar no esconderijo do Altíssimo, comecemos pelo que não é, e pelo que às vezes nos parece. De um lado, pode parecer que habitar no esconderijo do Altíssimo tem a ver com sentimentos, ou até mesmo com experiências, como quando a gente está num momento talvez fragilizado, ou num momento até feliz, então nós oramos, choramos, e a gente fala, aqui é o esconderijo do Altíssimo. Bom, Deus se revela e a gente pode chorar, pode rir, não tem problema nenhum, nós não excluímos os sentimentos, né? Porém, o esconderijo do Altíssimo não é só quando você está se sentindo na presença de Deus. Ele é a presença de Deus, certamente, mas não é só o sentimento, não é somente a experiência. O esconderijo do Altíssimo, por outro lado, também não é apenas o intelecto. Olha, eu já sei algumas verdades aqui, então logo eu estou no esconderijo do Altíssimo. Aquela famosa ideia, né, do convertido e do convencido. Ele conhece alguns versos da Bíblia, ou este salmo aqui fica aberto na casa, né, de algumas pessoas, talvez você já tenha visto, né, a página até amarelada assim, com este salmo ou algum outro, e a pessoa sabe. Eu já vi quadrinhos, nada contra isso, né, que a palavra de Deus esteja espalhada, mas quadrinhos assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, achando que por saber o verso, ou por saber algumas coisas da Bíblia, isso é o esconderijo do Altíssimo. Não, irmãos, é verdade que um cristão, ele tem que saber a Bíblia, é claro. Deus nos fala a partir do quanto nós o conhecemos pela palavra. Não estou excluindo isso, não. Mas o esconderijo do Altíssimo é o lugar que habita quem? A partir deste salmo, ou dos salmos de modo geral. Aquele que faz parte da aliança com Deus. Ou seja, para o povo de Israel, aquele que servia a Deus em Israel, que obedecia, que era de fato descendência de Abraão, porque guardava a aliança que Deus fez com Abraão, depois com Moisés. Portanto, o esconderijo do Altíssimo não é sentimento, não é apenas conhecimento, pode ter essas duas coisas, mas é um projeto de vida, é um padrão de vida. O esconderijo do Altíssimo para nós agora é estar na nova aliança. Quando você é alguém regenerado, que você nasce em Cristo Jesus, você faz parte desta nova natureza, dessa nova aliança. Então agora você está no ninho do Altíssimo. Esta é uma verdade. É que Paulo talvez vai traduzir, lá em Filipenses 3, fala assim, antes ele quer conhecer a Cristo e ser achado nele. Aí Paulo diz, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. Olha, esse termo, eu já pensei um pouco sobre ele, o ser achado em Jesus. Talvez seria uma boa tradução para esconderijo do Altíssimo. Estar em Cristo, com uma vida em Cristo. E aí, a segunda pergunta que nós fazemos, se o primeiro é o lugar, que é a nova aliança em Cristo, é a pessoa que vai usufruir disso.
Porque é claro que Deus é gracioso, Ele dá do seu esconderijo, da sua sombra, que ninguém teria a capacidade de chegar lá, tal como uma montanha muito alta, mas também Ele está falando, o salmista está falando para o povo de Deus, está dizendo, olha, quem habita no esconderijo do Altíssimo, e quem descansa à sombra do Onipotente, né? Ou seja, irmãos, a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo é aquela que busca o Senhor, aquela que investe no relacionamento com Deus. E eu vou dizer de uma forma muito óbvia, tá? Muito assim, você vai até achar muito fácil. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que não habita em outro lugar. Como assim? Ué, tem tantos refúgios por aí, tem tantas promessas de esconderijo por aí, tantos locais em que o nosso coração, mesmo cristãos, podemos nos refugiar. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, então, é aquele que deseja, que investe no seu relacionamento com Deus. É da nova criatura, mas é daquele que busca. Bom, a Bíblia tem algumas demonstrações disso. O crente, ele pode ser, e é estranho dizer isso, mas ele pode ser um crente carnal. Pelo menos, aparentemente, a Bíblia dá essa possibilidade, né? Ou, se não carnal no sentido de fazer coisas erradas, também, né? Mas um crente imaturo. Aquele que, como dizem Hebreus, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão começando ainda as primeiras coisas. Ou como Paulo fala em 1 Coríntios 3, com leite vos criei, não com manjar. Ou em Efésios 5, desperta tu que dormes, levante-se dentre os mortos. São todas palavras para crentes, que dada a diferença ali, mas todas elas dizem, olha, faça alguma coisa, busque o esconderijo do Altíssimo, vá atrás. Alô, som. Uma decisão. Você tem que decidir estar ali, clamando ao Senhor. Deus também promete, invoca-me e eu te ouvirei. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Percebe? Então, apesar do esconderijo do Altíssimo ser esse ambiente de graça, de amor, há também um desejo naquele que busca. Pode ser então, eu acho que eu já falei essa frase, mas ela é muito, muito forte para mim. É que eu tenho a vida com Deus que eu desejo. Você tem a vida com Deus que você deseja. Mas como assim? Espera aí, eu queria estar vivendo tantas coisas, estar conhecendo tanto a palavra, tendo a experiência com Deus. Você tem buscado mesmo? Você tem habitado de fato no esconderijo do Altíssimo? Porque quando nós olhamos para nós, eu olho para mim mesmo e digo, Senhor, tem misericórdia, porque não falta de Deus revelar ou de Deus fazer, falta muitas vezes de eu buscá-lo. E a terceira característica aqui, neste começo, é o próprio Deus. Olha o que o salmista diz no verso 2, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora que ele se encontra no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele tem uma palavra para falar sobre o Senhor, e são aqui 4 características. Primeiro, Ele é o meu Deus, ou Ele é o meu, a palavra ali talvez seja um Deus pessoal, vamos dizer assim, de um relacionamento pessoal, refúgio, fortaleza. Quais são essas características? Primeiro, se Ele é o meu Deus, eu não tenho ídolos. Este é o meu Deus, o Senhor Jeová, aquele em quem eu confio. Ele é aquele que eu deposito a esperança do meu coração.
Você percebe que começou a ficar mais difícil habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Quando eu confio em Deus, é um exercício para o meu coração. Quem sabe Deus nos tira outros esconderijos, porque eu posso esconder o meu coração em tantas coisas, para que eu possa dizer, Ele é o meu Deus. Tomara que eu não seja tão teimoso, né, para precisar perder tanta coisa assim, ou tempo de vida, enfim, para poder chegar à condição de dizer, Ele é o meu Deus. Percebe? Não tem outro ídolo. A outra característica são duas irmãs, né? Refúgio e fortaleza. Talvez o refúgio tenha a ver mais com descanso e a fortaleza puxe mais para a segurança. É uma indicação aqui possível, né? Ou seja, este Deus, Ele é descanso e Ele é segurança para o meu coração. E nele eu confiarei. Agora que ele falou de Deus, a quarta característica sobre Deus tem a ver comigo em relação a Deus. Isso é interessante também, né? Porque Deus é Deus, refúgio e fortaleza para todos. Em que sentido? Ele é o mesmo, ele não muda. Se o camarada não crê em Deus, se o camarada ele não ama a Deus, não é convertido, é o mesmo Deus. Sabia disso? É o mesmo Deus, não muda. Claro que a tratativa pode ser diferente, mas agora ele está falando sobre o coração dele. Nele eu confiarei. Irmãos, isso também é habitar no esconderijo do Altíssimo, hein? É dizer, eu confio no Senhor. Eu acho que honestamente, eu acho que é muito difícil confiar em Deus. Porque é gostoso, é válido dizer quando nós estamos em situações confortáveis. Mas confiar em Deus no momento da desordem, no momento da tempestade, no momento do espanto noturno, como diz aqui, da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia, quando tem 10.000 caindo à direita, e 1.000 ao lado. Gente, isso é difícil, hein? Quando a gente começa a olhar para o cenário do mundo, e a gente vê guerra sobre guerra, pestes, e quando você olha para o cenário do Brasil, seja ele em várias áreas, é um resultado interno de uma busca a Deus, dizer, nele eu confiarei, nele eu confiarei. Qual situação você está passando? E aqui é um bom indicativo de eu conheço a Deus e eu luto para habitar nesse esconderijo do Altíssimo. Qual situação você está passando que você precise dizer assim, nele eu confiarei? Espero que não tenha, né? Mas é muito provável que tenha. Você dizer, nele eu confiarei. Bom, vamos para os 3 versos finais, rapidamente, que são promessas que emergem da relação com este Deus. O verso 14 começa dizendo assim, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Está vendo aí que são promessas advindas da relação com Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dar-lhe abundância de dias, mostrarei a minha salvação. Vamos lá para as promessas. Eu o livrarei. Por quê? Na relação do tão profundamente ou tão encarecidamente me amou, Deus se propõe a livrar o seu povo ou o seu servo. Claro que isso é profundamente aplicado a Jesus, mas pode ser para nós também. Primeira promessa é de livramento. Livramento a partir de uma relação profunda com Deus. Quando você chega num nível que você só tem a Deus e que você o ama, irmãos, tem até uma argumentação que eu acho muito interessante, apesar de provocativa, é a seguinte: há pessoas que chegaram a um momento que eles não têm mais nenhum motivo para amar a Deus, mas ainda assim o amam. Essas provaram de fato da pessoa e de quem Deus é. Como assim não tem mais nenhum motivo? Claro que temos Jesus, é óbvio, mas é porque passou por tantas situações, ou está num momento tão difícil, que quando você olha para essa pessoa, você fala, olha, se essa pessoa desviasse, eu não condenaria não, porque a situação está difícil. Mas essa pessoa coloca o seu coração em Jesus, coloca o seu coração no Senhor, e aí nós podemos ler isso. Ele o amou, portanto foi livre. E quem sabe, irmãos, amar a Deus é a maior liberdade que nós podemos ter. Mas vamos rápido. O próximo colocarei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Livramento que vem de conhecer o Senhor. A ideia de nome no antigo Israel
dizia respeito ao caráter da pessoa. Você sabe muito bem, o nome de Jacó, enganador, foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus. E os vários nomes bíblicos dizem respeito ao caráter, ou à pessoa em si. Então, conhecer o nome de Deus, neste caso, é conhecer o próprio Deus. Havia uma tradição lá na época dos egípcios, quando Moisés escreveu o Pentateuco, de que se você conhecesse o nome de alguém, este alguém seria dominado por você. Tanto é que muitos dos faraós não falavam seus nomes para praticamente ninguém. Era uma espécie do que hoje a gente chamaria de apelido. Então, como se o meu nome registrado não fosse Daniel, fosse outro, porque se você conhecesse o meu nome, você acabaria me dominando, algo místico assim. Não, Deus se apresenta para Moisés, apesar de que é um nome muito diferente, né? Eu sou o que sou, e ponto. Deus se apresenta para Moisés, há uma relação com Deus. E aí nessa relação, nesse conhecer a pessoa de Deus, coloca no alto retiro. Irmãos, talvez a gente leia esses textos, nós vamos ali para alguns, ainda outros, e a gente fica pensando assim, cadê o livramento? Cadê a promessa aqui de grandeza? Cadê as grandes coisas que eu estou esperando que aconteça? É amar a Deus, é conhecer o nome dEle, é invocá-lo. É quanto mais profundamente eu cavo nessa minha vida com Deus, mais Deus se torna a resposta do meu coração. Olha, a terceira promessa aqui, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, outra promessa. Livrá-lo-ei, que é uma repetição, e o glorificarei. E eu concluo talvez aqui dizendo o seguinte: todas essas promessas vêm daquele que busca o Senhor, daquele que o invoca, daquele que tem o desejo de habitar nesse esconderijo do Altíssimo. Não há nenhuma dessas promessas aqui do 14 ao 16 que são para o preguiçoso espiritual, que são para o crente carnal, que são para aquele que é convencido e não é convertido. Porque a maior promessa de Deus nesse texto e na Bíblia toda não são as bênçãos externas de Deus. Apesar de que nós estamos lendo aqui, ou lemos no começo do culto, o livrar do laço do passarinheiro, o não cair enquanto 1000 cai de um lado, 10.000 de outro. Tudo bem, mas essas promessas aqui são da relação com Deus. É tal como quando você entra num novo ambiente. Talvez já aconteceu isso com você, quando você entrou na escola, quando você era criança, na faculdade, no trabalho, você não conhecia nada dali. Aí você começa a olhar e fala assim, por que as pessoas fazem isso? Depois de um tempo, dali um ano, você já está acostumado àquele ambiente e você já coloca como algo natural. Vou fazer isso também, isso é normal, é assim que se faz. Quando a gente entra num ambiente de relação com Deus, nós começamos a perceber que Deus é a recompensa. Então a gente fica olhando assim, como que esses crentes aí gostam tanto de estar tanto adorando a Deus, com a vida às vezes tão difícil? Mas é porque quando você começa a se relacionar com Deus, Deus começa a se tornar a sua maior recompensa. E isso, irmãos, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, eu não vou passar a palavra para você agora, para você aplicar isso assim, olha, qual que é a dificuldade que você está tendo, né? Porque isso poderia nos constranger, tanto a mim quanto a você. Mas, sinceramente, em todo o tempo, nós estamos tendo o desafio de usar tudo que estamos passando para invocar o Senhor, tudo que estamos passando para amá-lo, tudo que estamos passando para que na angústia Deus possa se fazer presente conosco. E a pergunta não é se Deus está disponível, a pergunta não é se de fato o Evangelho é verdade, mas é se de fato eu estou buscando a Deus. Por isso eu quero orar com você. Eu quero te desafiar a fazer algumas orações junto comigo, ou nesta oração, pedir perdão a Deus, se tem algo te separando do esconderijo do Altíssimo. Pode ser pecados de ação, realmente pecados deliberados que você tenha feito, ou pecados de omissão, que é o fato de não orar, não ler a palavra, não buscar o Senhor. E depois disso, se colocar diante do Senhor, pedindo que Deus fale com você, que Deus te dê aí
esta percepção, por mais que não é o desejo de um sentimento bom não apenas, mas que você consiga construir na sua vida uma relação profunda com Deus, a ponto de que Deus seja a recompensa, que o esconderijo do Altíssimo seja o melhor lugar que você possa estar. Vamos orar juntos então? Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelos meus irmãos e irmãs, mais uma vez te agradeço pela chuva que caiu sobre esta terra, Senhor, e obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Senhor, primeiramente, quero pedir, Pai, que o Senhor nos lave dos nossos pecados. Por vezes não vivemos a administração das bênçãos do Senhor, ou de fato da presença profunda e gloriosa do Senhor, porque estamos em pecado, porque estamos escondendo pecados, tal como Acã fez, e isso traz distanciamento do Senhor. Também isso pode acarretar, Senhor, um coração endurecido, uma mente cauterizada, alguém que começa a criar desculpas para os seus pecados, e assim vai se afastando do Senhor, e normaliza isso, começa a achar normal estar longe do esconderijo do Altíssimo, longe da Tua presença. Senhor, então viemos te pedir perdão em primeiro lugar, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a gente possa ser lavado dos nossos pecados de fato, Senhor, como clamamos, sejam pecados eles, primeiramente de ação, por algo que pensamos, por algo que falamos, por algo que fizemos, Senhor, ou fazemos ainda. Perdoa-nos, Pai, sejam pecados de omissão, de uma vida que não temos levado com o Senhor, de uma oração que não temos vivido, de uma leitura da palavra, um estudo da palavra que não tem acontecido, Senhor. Ou seja, de um coração que ficou preguiçoso, um coração que se acostumou com as coisas religiosas, mas que não tem mais tanta sede de te buscar, Senhor. Deus, perdoa-nos, Pai, e nos dá fome e sede, para que isso possa realmente fazer a diferença em nossa vida. E Deus, eu quero orar também pelo nosso dia a dia, Senhor. Tua palavra diz que tem aquele que habita no esconderijo, que nos parece ser aquele que te busca, aquele que te invoca, aquele que ama o Senhor. E Senhor, é certo, Pai, que muitos de nós aqui temos pouco tempo livre, ou pouca disponibilidade, ou até mesmo pouca força, por estar cansado de um dia tão grande de trabalho. Mas Senhor, não deixa, Senhor, o cansaço, não deixa a angústia, não deixam as lutas, Senhor, se tornar apatia, se tornar desânimo, Pai. Nos ajuda a cavar em nosso tempo, em nosso dia, uma busca pelo Senhor. E assim, com o passar do tempo, talvez não será amanhã, Senhor, mas com o passar do tempo a gente vai descobrindo que a melhor coisa que podemos fazer é estar na Tua presença, é Te buscarmos, é amarmos o Senhor, é glorificarmos o Teu nome. Ah, Deus de amor, clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que o Senhor fale diariamente conosco, não apenas em momento de culto, Senhor, mas que a gente possa Te buscar e ter a porção do Senhor diária, Pai. Queremos sair daqui com a convicção de estarmos buscando viver a Sua sombra, apesar de todas as lutas, Senhor, que temos passado, que também queremos colocar diante do Teu altar, sejam elas físicas, mentais, espirituais, em nós ou de terceiros, sejam problemas na casa, no trabalho, tantas lutas, mas não deixa que isso nos afaste de Ti. Na verdade, que isso se torne lenha para queimar, Senhor, num coração que Te ama, que isso faça nos amar o Senhor mais profundamente, invocar o Teu nome, desejar o Senhor acima de todas as coisas, e que possamos dizer, Ele é o meu Deus, apontar para o Senhor e dizer, não há outro que o meu coração descanse, não há outro que o meu coração enxergue como segurança profunda, como fortaleza, e portanto nele eu confiarei, que saímos daqui certos, Pai, que a Tua presença vai conosco, e que precisamos Te buscar, Senhor, para termos um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.